Aleluia. Para marchar por essa cidade e profetizar sobre esse grande vale de ossos secos chamado Guanambi. Quantas saudades de Cristo nós temos aqui nessa noite da nossa sua mão? Aleluia. Nessa noite eu vou estar contando um testemunho, querido, de uma das nossas estratégias evangelísticas mais fortes. É de umas que mais mexe assim com a minha vida, que é o evangelismo na cadeia. Eu já contei esse testemunho, né? E eu falei aos irmãos da igreja também tem que conhecer a respeito desse testemunho, o que acontece ali na cadeia, porque são poucas as pessoas que vão ali naquele lugar ver aquela situação. O pastor Júnior já foi comigo, tio, o Tássio também já foi uma vez, não é verdade? Quem mais aqui já foi na cadeia comigo? Francila, a minha esposa, né? E o irmão Davidson, que esteve aqui domingo passado, ele é um soldado assim que toda sexta-feira está ali comigo na cadeia. Tem sexta-feira que o patrão dele não me pede, ele fica assim chateado, né? E ele fala, vai lá na tua força, patrão, que eu estou aqui orando por você. Porque é um desejo que nasce no coração da pessoa. E eu gostaria, querido, de contar esse testemunho usando o livro do profeta Ezequiel, porque a cadeia é um vale de ossos secos. E um dia Deus mostrou uma visão de um vale de ossos secos ao profeta Ezequiel. Está no livro de Ezequiel, capítulo 37. Você pode abrir a sua Bíblia. E eu sistematizei esse testemunho, resumindo assim, para que você, querido, tenha uma noção dessa proposta que Deus colocou em nosso coração de pregar para pessoas que aos olhos da sociedade não valem nada, não tem jeito. Mas para nós que temos a mente de Cristo, nós cremos que tem jeito sim. Nós temos que profetizar sobre a vida dessas pessoas. Nós temos que dar crédito, queridos. Crer que Deus pode mudar a situação, não importa a condição que a pessoa se encontra, mas Deus pode mudar a situação de qualquer pessoa. E assim diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 37, o vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano do Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, que eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé em um exército sobremodo numeroso. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Aleluia. Só até aí, querido. Feche os olhos. Amado Deus, amado Pai, e nessa noite o Senhor esteja me usando como um canal de bênção na vida dessas pessoas. Meu Deus, falando poderosamente a cada vida que entrou aqui neste lugar, das pessoas, meu Deus, que estão aqui da circunvizinhança, ouvindo essa palavra, aonde esse som estiver chegando, que o Senhor esteja abençoando uma vida com esta palavra, que a tua palavra venha cumprir o
o propósito que foi, Pai, proposto em nome de Jesus nesta noite para alcançar vidas. E eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que se levanta para que a tua palavra não chegue de uma forma clara aos corações, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus, e que o Senhor esteja também alcançando as pessoas que vão estar vendo, meu Deus, essa pregação através do vídeo, no Facebook, no YouTube, em vários canais de mídia, que o Senhor esteja assim, Pai, falando poderosamente a essas vidas, para que elas creiam que existe um Deus que pode soprar o seu Espírito sobre a vida delas e dar o renovo e trazer a restauração, meu Deus, daquela situação caótica que essa pessoa se encontra. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Queridos, quando nós profetizamos bênçãos sobre a vida de alguém, nós somos canais, nós somos portais, nós somos boca de Deus, para que Deus possa fluir na vida das pessoas. E Deus disse que o profeta Ezequiel profetiza ao Filho do Homem. Queridos, há mais ou menos 6 anos atrás, nós demos início a um projeto evangelístico na cadeia pública de Guanambi, que hoje é chamada Delegacia de Polícia de Guanambi, que na verdade trabalha como um presídio, que não é presídio. Mas vamos aos fatos. E quando nós chegamos ali naquele lugar, nós nos deparamos com um vale de ossos secos, um vale onde o cheiro de morte exalava por todos os lados, um lugar totalmente deserto de opções para se transformar ou reabilitar alguém. E Deus disse ao ministério Jesus é a porta: profetiza a esses ossos e disse-lhes: ossos secos, assim diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei peles, e porei o Espírito em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. E nós começamos a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. A princípio nós tivemos muitas dificuldades, querido. Foi muito difícil, mas com o passar do tempo, tivemos assim o privilégio de contemplar, queridos, os resultados, porque alguns daqueles ossos começaram a se movimentar. No início do ano de 2011, nós começamos a discipular um jovem chamado Simba. E ele ganhou assim a nossa confiança, querido, com a sua forma dinâmica de pregar a palavra de Deus. Ele era um jovem que se destacava, e com um dom incrível que foi derramado sobre a vida dele, querido, ele conquistou o respeito de muitos ali dentro do presídio. E eu ficava ali maravilhado com aquele pequeno osso que estava sequíssimo quando nós chegamos ali, mas que de repente começou a se movimentar. Mas Deus, Ele conhece as mentes, Ele sonda, querido, as mentes e os corações. E um certo dia, assim como o irmão Sérgio entregou a revelação aqui para o pastor, eu sei que as pessoas hoje estão muito assim, desacreditadas em profecias. Na verdade, nós temos visto muitas profetadas por aí, pessoas que brincam com a palavra de Deus, querido. Mas ainda existem profetas, queridos, aqui nessa cidade. E Deus me usou em profecia ali com aquele rapaz. E eu disse assim para Simba: Simba, assim diz o Senhor para ti. E eu falei no microfone, querido, tinha muitas pessoas ali ouvindo. Assim diz o Senhor para ti, Simba, nesta manhã: se você não se converter de verdade, o Senhor vai ceifar a tua vida. Querido, eu usei exatamente essas palavras para exortar aquele homem, porque Deus conhece o coração do ser humano. E Simba, com aquele sorriso de todo tamanho que ele tinha, ele era um jovem muito alegre. Ele disse assim: fique tranquilo, Pedrão, porque eu agora sou do Senhor Jesus. E quando eu sair deste lugar, quando eu sair deste vale, eu vou pregar a palavra de Deus junto com o ministério Jesus é a porta. Queridos, e para surpresa minha, em poucos dias Simba saiu da cadeia. Um homem que estava sujeito a pegar vários anos de detenção, de repente sai da cadeia. E numa manhã de sábado, aquele homem aparece ali na minha academia com a Bíblia na mão. Ele até esqueceu a Bíblia dele lá na minha casa.
E ali nós fomos juntos na moto. Eu tinha uma moto, uma CG 150 na época, e eu ia para a cadeia com essa moto. E ele pegou a caixa de som, essa caixa de som que está aqui, colocou em seu colo, na garupa da moto, e fomos juntos para a cadeia. E na estrada, querido, eu tomei a repetir as mesmas palavras para Simba. E ele falou a mesma coisa para mim: fica tranquilo, Pedrão, você não está vendo não, rapaz, a minha fome de almas. Eu falei: Simba, não brinque com as coisas de Deus. Querido, mas Simba estava brincando com as coisas de Deus. E a palavra de Deus diz que ninguém deve zombar de Deus. De Deus ninguém se zomba, porque tudo que o homem planta, o homem certamente colherá. E naquele dia nós fomos ali para a cadeia, e chegando ali, querido, na delegacia, Simba tomando a palavra. Aquele homem, ele pregava muito. Aquele homem era um grande levita, querido, ele foi feito discípulo ali dentro da cadeia. E quando aquele homem pregava, as pessoas caíam em pranto. E Simba tomando a palavra, ele pregou sobre o final do cativeiro babilônico, contextualizando com a sua vida, como se ele estivesse escravizado ali naquele lugar, e de repente o Senhor havia lhe concedido a liberdade. E houve um mover sobrenatural naquele lugar, querido. Inclusive 2 detentos se renderam naquele dia, aceitando Jesus como Senhor da sua vida. E um pastor, um amigo nosso que estava ali presente, ele ficou muito emocionado com toda aquela cena, e ele convidou Simba para dar um testemunho na sua igreja às 7h30 da noite, naquele dia de sábado. Mas Simba não foi para a igreja, queridos, porque o coração de Simba, a mente de Simba ainda estavam contaminados com essas coisas que o mundo oferece para os jovens. E Simba, ele foi parar na zona de prostituição. E chegando lá na zona de prostituição, Simba se envolveu em uma briga com pessoas que ele nem mesmo conhecia. E em meio àquela confusão, queridos, Simba foi alvejado por 5 disparos de revólver no seu peito, e a vida de Simba foi instantaneamente fulminada. E aí, os especialistas, e aí, os pessimistas, aquelas pessoas que ficavam de plantão, aquelas pessoas que não acreditavam no trabalho do nosso ministério, chegavam buzinando no meu ouvido e dizendo: não falei uma vez bandido, sempre bandido. Muitas pessoas acham, querido, que nós não devemos levar a palavra de Deus para os presos, porque para a sociedade eles não valem nada, são o lixo humano depositado ali naquele lugar. E eu confesso que fiquei muito decepcionado, queridos. Mas mesmo assim eu continuei acreditando que Deus poderia fazer reviver aqueles ossos. Aleluia! Simba, ele serviu de exemplo para muitos ali dentro da cadeia, querido. Deus queria levantar Simba, mas Simba não quis. Simba preferiu ficar no vale de ossos secos. Queridos, o irmão pregou aqui no domingo, e ele falou sobre o propósito. E muitas pessoas, talvez muitos que estejam aqui nessa igreja, você não consegue entender o propósito que Deus tem para a tua vida, querido. E você prefere ficar nesse vale de ossos secos que você está. Ei, você que está no vale. Ei, você que está no vale de ossos secos, sem esperança. Você que olha para um lado e para o outro e não vê saída. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Ei, você, o Senhor Jesus, Ele quer te levantar desse vale nessa noite, querido. Aleluia, glória a Deus. Mas apesar, querido, de tudo aquilo que aconteceu, eu pude analisar que aqueles ossos secos ali na cadeia, que não eram secos, mas que eram sequíssimos, aqueles ossos realmente eles estavam se regenerando, mas ainda lhes faltava vida. Então o Senhor Deus, Ele disse assim para o ministério: Jesus é a porta. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Querido, e nós continuamos profetizando assim como o Senhor nos ordenava. E o Espírito começou a entrar naqueles homens, e eles começaram a reviver, queridos. E eles se puseram de pé, um exército sobremodo, numeroso.
E no final do ano de 2011, logo após aquele episódio trágico, querido, começaram a sair daquele lugar vários homens cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui o caso de um irmão, Zezinho conhece, o irmão Adriano. Eu estou falando nomes aqui, querido, porque eu tenho autorização para falar o nome dessas pessoas. São pessoas que hoje estão restauradas aqui do lado de fora da cadeia. E são pessoas dignas, que estão assim bem com a família, bem com a sociedade, porque Deus restaurou o caráter e a confiança dessas pessoas na sociedade. E o irmão Adriano, ele foi parar, querido, naquele vale, depois de ter esfaqueado a sua própria esposa. E quando aquele homem chegou ali naquele vale, na cadeia de Guanambi, aquele homem, ele entrou em desespero e ele tentou tirar a sua própria vida. Ele colocou um lençol na grade, amarrou no seu pescoço e tentou tirar a sua própria vida. Mas através, querido, de uma célula de oração, que um detento chamado irmão Wellington Araújo, hoje ele está em Brasília. Ele é um ministro também desse ministério, que está ali em Brasília pregando a palavra de Deus. O irmão Wellington, ele abriu uma célula de oração na cela 9, que é considerada a cela mais perigosa da cadeia. E todo dia ele fazia oração ali com os detentos. E um dia Adriano chegou lá, querido, e o irmão Wellington disse assim para ele: você crê que o Deus que eu sirvo pode tirar o vício do cigarro que você tem? E ele falou: eu quero me livrar do cigarro. Se o seu Deus pode fazer esse milagre, então ora por mim. E o irmão Wellington colocou a mão sobre a cabeça daquele homem e ele caiu no chão, querido. E a partir daquele dia, nunca mais ele fumou. E a vida daquele homem foi alcançada para o Senhor Jesus e ele se tornou um grande seguidor da palavra de Deus, querido. Ele hoje é um grande evangelista ali na cidade de Candiba, querido. Esses dias eu vinha ali da churrascaria com o pessoal e o irmão Adriano estava pregando para as pessoas que passavam ali na rodovia. Querido, eu me alegro muito quando eu vejo os frutos do nosso esforço, do nosso penoso trabalho. Agora eu pergunto para você, igreja do Senhor: você acha justo o Adriano, uma pessoa totalmente despreparada da palavra de Deus, ter que pegar carona todo sábado, querido? Ele pega carona e vem para a cadeia profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E você acha certo, querido? Você que vem aqui na frente e prega a palavra do Senhor, você prega tão bem, mas você está negligenciando o chamado de Cristo. Você acha certo um cara, uma pessoa despreparada, tem que sair lá da sua cidade para vir fazer aquilo que é obrigação minha e sua, igreja do Senhor? Essa obrigação é minha e sua, igreja. Jesus é a porta. Quantos aqui visitam a cadeia com frequência? Levanta a mão. Quantos aqui já entraram nos bares dessa rua para falar do amor de Deus para alguém? Aleluia. Quantos aqui já evangelizaram nos hospitais? Glória a Deus, estamos chegando, hein? Quantos aqui, queridos, já pregaram para um mendigo? Aleluia. Então diga glória a Deus. Apenas algumas pessoas levantaram a mão. Queridos, você acha que isso é a obrigação minha, a obrigação do Zezinho e de algumas poucas pessoas dessa igreja? Não. Jesus te chamou para fazer a diferença, queridos. Então, igreja do Senhor, saia da sua zona de conforto e pregue a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque senão as pedras vão clamar no seu lugar. Desculpa, querido, eu não costumo exortar ninguém, mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Sabe por quê? Porque nós somos servos inúteis. Queridos, a restauração de uma vida começa com a palavra de Deus. Não existe um outro meio pelo qual uma vida possa ser restaurada se não for por meio da palavra de Deus. Deus pode muito bem entrar numa zona, Deus pode muito bem entrar numa cadeia, Deus pode muito bem, querido, abordar um mendigo na rua, mas Deus, Ele conta comigo e com você para alcançarmos vidas para Ele, queridos. Vocês sabiam que os anjos de Deus, eles almejaram, eles desejaram esse ministério evangelístico, mas Deus, Ele confiou
a nós, a igreja dele aqui na terra, querido, essa graça de pregar a todas as nações o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, ou seja, a propagarmos as boas novas do Senhor por todas as partes do mundo. O que você tem que entender, querido, é que Deus ele não precisa de você, mas Deus ele conta contigo, querido, para marchar por todo esse território, profetizando sobre esse grande vale de ossos secos chamado Brasil, e dizendo: se levanta, Brasil, se levanta, Brasil, porque o Senhor faz novas todas as coisas, e nós queremos profetizar que o Brasil é do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, querido, porque esse nome está acima de todo nome, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. E eu te pergunto: mas como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, ainda existem muitas pessoas aqui na nossa região necessitando desta palavra, e eu te pergunto: de que forma você tem contribuído para tornar Jesus conhecido na vida dessas pessoas? No livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 35, a Bíblia diz que, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E a Bíblia diz que Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Queridos, embora andando com milhares de discípulos, Jesus proferiu estas palavras. E hoje, com a mesma intensidade, Jesus ele chega aqui nesse altar, falando, querido, com a sua igreja através da sua palavra. Igreja, Jesus é a porta. A seara, na verdade, é grande, mas a mão de obra continua escassa. Igreja, Jesus é a porta. Preguem as boas novas do Senhor. Igreja, Jesus é a porta. Não seja omissa ao ID de Jesus. Igreja, Jesus é a porta. Não negligencie o seu chamado. Aleluia. Se Jesus está falando com você, querido, diga glória a Deus. Aleluia. Ele está falando comigo também. Tem muita gente que tenta me exaltar, querido. Fala Pedrão, Pedrão, Pedrão. Que Pedrão, coisa nenhuma. Eu não faço nem 1% do que eu deveria fazer para Deus, querido. Mas eu me esforço, porque eu sei que um dia eu vou ter que apresentar os meus talentos, a multiplicação dos meus talentos para Deus, para que Deus possa falar: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, e no muito te colocarei. Ah, como eu quero ouvir isso. Ah, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do Rei, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, como eu quero ouvir essas palavras suaves no meu ouvido. Queridos, quantos de vocês que estão aqui acreditam que Deus pode restaurar um homossexual, uma prostituta, um bandido? Levanta a sua mão e fala: eu creio. Aleluia. Mas para que isso aconteça, querido, você tem que abrir a sua boca, levantar a sua voz e profetizar salvação sobre a vida dessas pessoas. O ministério Jesus é a porta, querido, ali na cadeia. Nós profetizamos com muita fé e dizemos assim: ossos secos, assim diz o Senhor, vocês vão se levantar desse vale sim. O Senhor vai lhes dar vida sim. Sabe por quê, querido? Porque os ossos que o profeta Ezequiel viu, eles não estavam apenas secos, eles estavam sequíssimos. Era uma situação que a olhos humanos não tinha mais solução, mas para o nosso Deus não há impossíveis, querido. Aleluia. A situação dos presos da cadeia de Guanambi, a situação da rua Tomás Gonzaga, a situação de Espraiado, a situação de Agrestinho, a situação das corujas, a situação, querido, do abrigo dos velhos, das praças, dos mendigos, não é diferente da visão que Deus mostrou para o profeta Ezequiel. São ossos que foram abandonados naqueles vales, queridos. São ossos, queridos, que não tem mais esperança. São ossos sequíssimos. Quando nós chegamos nesses vales, Sejão, Deus ele nos mostra a mesma visão que teve o profeta. Nós nos deparamos com um vale de ossos secos. Nós encontramos pessoas totalmente desanimadas, pessoas totalmente desmotivadas,
famílias completamente destruídas. Mas mesmo diante dessa situação, queridos, nós podemos observar que há uma escassez, uma decadência espiritual muito grande nesses lugares. Mas mesmo assim Deus continua falando. Deus continua dizendo aos guerreiros dessa última geração, aos profetas desta igreja, e dizendo assim: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, profetiza Costa, profetiza Pastor Júnior, profetiza Marisa, profetiza Sandra, profetiza Mike, profetiza Tássio, profetiza Maiara, profetiza Dil, Lena, Francila, profetiza Sérgio, Zezinho, Zé, profetiza Diego, profetiza Iraci. Aleluia! Profetiza, ó filhos do homem. Aleluia! Oh Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Querido, nesse mesmo livro do profeta Ezequiel, do capítulo 3, do versículo 18, a palavra de Deus diz assim. Eu anotei esse versículo, que ele fala muito comigo, e diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. Querido, quantos aqui querem fazer a vontade do Senhor? Levanta a sua mão. Eu vou dar a dica para você, querido. Vai visitar a cadeia, vai visitar os hospitais, vai pregar para as prostitutas, para os mendigos, para os meninos de rua, querido, e você vai alegrar o coração do nosso paizinho querido. Eu queria concluir essa pequena reflexão contando uma ilustração, querido, que fala muito comigo. E essa ilustração diz assim: um dia a floresta estava pegando fogo e se formou ali um grande incêndio, e os animais, mas a andorinha, talvez um dos menores e mais frágeis, né, dos animais da floresta, a andorinha não aceitou aquela situação. A andorinha, querida, ela resolveu fazer alguma coisa. E a ilustração diz que a andorinha ia lá no lago, pegava uma gotinha de água, vinha e lançava sobre aquele grande incêndio. E os animais de grande porte, né, eles ficaram assim maravilhados com aquela atitude inusitada da andorinha. E eles começaram a murmurar, dizendo assim: ei, andorinha, você sozinha não vai conseguir apagar esse grande incêndio. Queridos, faz de conta que essa andorinha é o Ministério Jesus é a Porta aqui na cidade de Guanambi, e que as grandes igrejas dessa cidade, querido, que estão com medo desse grande incêndio, querido, são os animais de grande porte, querido, que reprova a nossa atitude e começa a dizer: ei, andorinha, ou seja, ei, vocês do Ministério Jesus é a Porta, vocês não vão conseguir chegar em lugar nenhum sozinhos. Ei, vocês do Ministério Jesus é a Porta, não adianta esse esforço, vocês não vão conseguir mudar essa situação, o incêndio é grande. Queridos, e a andorinha respondeu para os grandalhões, para aqueles grandes, né, animais ali, os grandalhões, palavra difícil de falar, poderosos. O leão talvez estivesse ali no meio. E a andorinha respondeu assim: eu estou apenas fazendo a minha parte. E nós, do Ministério Jesus é a Porta, querido, nós não precisamos responder. Os grandalhões, eles podem olhar para a nossa atitude e ver uma resposta na nossa atitude. E nós dizemos assim também para os insensatos: ele e você, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos apenas fazendo a nossa parte. Aleluia. Queridos, eu não sei qual é a área da sua vida que se transformou num vale de ossos secos, mas eu queria que você fechasse os olhos neste momento, e eu quero dizer algo muito importante para a tua vida nessa noite. Bota a mão no coração e fala assim: fala mais comigo, Senhor. Aleluia. Queridos, eu queria dizer para você que existe uma experiência que muda tudo. Tem muitas pessoas que vivem esmagadas pela tristeza, pelo sofrimento, porque não sabem como lidar com isso, como
mudar isso. Tem outras pessoas, queridos, que não conseguem alcançar aquilo que para elas é tão importante, que faz parte dos seus planos, dos seus sonhos, e que tornaria a vida dessas pessoas mais, traria-se mais uma felicidade para a vida dessas pessoas. E isso acontece porque buscam a coisa certa por caminhos errados, buscam a solução onde ela não está. Porque o homem, ele pode montar suas estratégias, os doutores podem indicar caminhos, mas a força que faz vencer, ela vem da experiência com Deus. Aleluia. Ninguém pode querer ajudar alguém a fazê-lo. Você tem que tentar. Querido, você tem que agir por si próprio. Você tem que tomar uma decisão. E eu te garanto que a partir do momento que você tomar essa decisão, querido, a sua vida será uma vida diferente. Feche os olhos neste momento, querido. Receba a bênção do Senhor na tua vida nesta noite. Aleluia. Querido, eu tenho certeza que a tua vida vai melhorar muito a partir do momento em que você tomar essa decisão de mudar, de entregar a sua vida verdadeiramente para o Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me como tu queres. Eu quero ser usado como um farol que brilha à noite, como ponte no deserto. Continua com os olhos fechados nesta noite. Aleluia. Transforma-me conforme
Peça ao Senhor nessa noite. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como farol, se você sabe, canta comigo. Mais alto que é para o Senhor Jesus. Flecha que acerta o alvo, quero ser usado na poder e te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Querido, você que veio aqui na frente nessa noite, você que tomou uma decisão, digamos assim, inusitada na tua vida. Talvez você esteja na casa do Senhor há muito tempo, mas você não se acha digno da presença do Senhor, porque você se acha totalmente impotente, querido, para enfrentar o chamado para o qual Ele te escolheu. Mas eu quero te dizer que nesta noite o Senhor Deus, Ele está aqui neste lugar, querido, porque Ele não chama capacitados, mas Ele capacita quem Ele chama. E quando você se apresenta impotente diante do Senhor, quando você reconhece a sua negligência diante do Senhor, querido, Ele te fortalece. E nesta noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre esse grande e vale de ossos secos que tem sido a sua vida. E nessa noite o Senhor diz para você: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei peles, e porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E eu tenho certeza, querido, que você vai sair deste lugar não da mesma forma que você entrou, mas vai haver uma grande mudança na tua mente. Hoje Deus, Ele está renovando a tua mente para uma grande obra que o Senhor tem preparado, para um grande chamado, querido, que os teus olhos carnais não conseguem enxergar. Como o irmão Zezinho disse, que nós temos duas visões, uma física e uma espiritual. E Deus, Ele está abrindo essa segunda visão que você tem nesta noite, querido, para que você entenda o grande propósito de Deus para a tua vida. E eu profetizo que tu serás uma aljava, uma flecha na aljava de Deus, querido. Aleluia! Então diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me como tu queres. Eu me coloco na brecha nessa noite para receber uma grande unção de ousadia, para que eu possa marchar sobre esse grande vale de ossos secos chamado Guanambi.